Olá, meus amigos e minhas amigas. Deixe-me levantar uma única questão para fazer vocês refletirem. Na opinião de vocês, Deus é soberano ou não? Você tem uma opinião definida sobre este assunto? Não? Então me acompanhe exatamente através do livro de Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 16, aonde disse o apóstolo Paulo: Em Deus foram criadas todas as coisas, quer nos céus, quer na terra, sejam visíveis ou invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. Tudo subsiste na pessoa de Deus. Agora veja, que curioso, que interessante. Disse o apóstolo Paulo que toda a autoridade, todo o poder se encontra exatamente na pessoa de Deus. Agora, veja como vai ficar interessante este assunto a partir de agora. Pois no livro de Atos, capítulo 17, versículo 28, diz: Pois em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Bom, nós vivemos, nos movemos e existimos através deste corpo, que é Deus em manifestação. Então, todo o poder e toda a autoridade é exercida através deste corpo, pois este corpo, repito, é Deus em manifestação. Prova disto é que, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, acrescentou o apóstolo Paulo: Não sabeis vós que sois o santuário de Deus e que seu Espírito habita em vós? Sim, o Espírito de Deus habita exatamente neste corpo, simplesmente porque este é o corpo do Deus vivo. Até porque foi o Verbo que se fez carne, conforme consta no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Toda a carne é Deus em manifestação. Por isto, Deus exerce exatamente o seu ministério através deste corpo. Através do corpo humano, Deus exerce autoridade sobre os reis e sobre todos os seres humanos. Preste atenção neste mistério. Como eu afirmei, veja o que consta no livro de Provérbios, capítulo 8, versículos 15 a 16. Por meu intermédio, os reis governam, disse Deus, e as autoridades exercem a justiça. Da mesma forma, mediante o meu poder, governam os nobres, e assim todos os juízes da terra. Por intermédio do corpo, os reis exerciam autoridade sobre os povos. Através do corpo, os juízes julgam. Através do corpo, os nobres exercem autoridades sobre outros seres humanos, sempre através do corpo, pois neste corpo nós vivemos, nos movemos e existimos. Este é o corpo do Deus vivo. Prova disto é que no livro de Romanos, capítulo 13, versículo 1, acrescentou o apóstolo Paulo: Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus. E as que existem foram ordenadas por ele. Não há autoridade que não venha de Deus. A autoridade é exercida por seres humanos, pois os seres humanos são Deus em manifestação. Você não concorda com esta afirmação? Então veja por você mesmo o que consta no Evangelho de João, no capítulo 19 e no versículo 11, aonde o próprio Jesus afirmou: Não terias qualquer poder sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso, aquele que te entregou a ti é culpado de um pecado ainda maior. Pilatos estava exercendo autoridade sobre o homem Jesus, porque Deus estava exercendo esta autoridade através dele. Pois Deus julga através dos reis, Deus julga através dos juízes, Deus concede autoridade aos seres humanos, simplesmente porque é Deus que está tendo uma experiência através do corpo, pois foi o Espírito que se fez carne, e não a carne que se tornou um Espírito. Pois no livro de Salmos, capítulo 104, versículo 30, diz que Deus envia o seu Espírito, e então o corpo é criado. Por isso, este é o corpo do Espírito de Deus. E se é você que habita neste corpo, podemos logo entender que é você o próprio Espírito do Deus vivo. Pois nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Quem vive, se move e existe através do corpo é o Espírito que se fez carne. Neste caso, você é tanto o corpo quanto o Espírito do Deus vivo, tendo uma experiência inconsciente através do corpo,
Por isso diz as Escrituras, desperta tu que dormes. Você ainda não está convencido exatamente que é o Criador que age e exerce autoridade através do corpo? Então veja por você mesmo. O que consta no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7. Disse o Senhor Deus, através do profeta Isaías, pois o profeta Isaías era Deus, naquele caso, desperto através da carne. Por isso as palavras do profeta Isaías eram as palavras de Deus, assim como as palavras do homem Jesus eram as palavras de Deus. Disse Jesus, eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza essas obras. Era este Espírito desperto através do corpo que estava realizando as obras através do homem Jesus, assim como era o próprio Deus que estava falando através do profeta Isaías. Disse ele, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Agora, a pergunta que se levanta é, de que forma exatamente Deus fazia o bem e o mal? A resposta é simples, através do corpo. Pois toda a carne é Deus em manifestação. Quando Deus levantava um exército inimigo contra o povo de Israel, ali Deus estava exercendo autoridade, fazendo assim justiça contra o seu próprio povo, e vice-versa ao contrário também. Por isso, no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39, disse o Senhor Deus, veja agora que eu sou, e somente eu, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro. Deus matava exatamente através de outros seres humanos, pois todos os seres humanos são Deus em manifestação. Quando Deus, ali, através de Davi, estava matando os seus inimigos, ali Deus estava exercendo autoridade, se vingando exatamente dos pagãos. Era o próprio Deus que estava matando através das mãos de Davi, pois todo o corpo é Deus em manifestação. Por isso, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último ser humano, o princípio e o fim. Todos os seres humanos são Deus em manifestação, não há como negar a realidade espiritual. Para encerrar, no livro de Salmos, capítulo 103, versículo 19, disse o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, que se encontra aqui, o reino dos céus, pois o Espírito de Deus se encontra exatamente aqui. E como o rei, ele domina sobre tudo que existe. Sobre o corpo, através do corpo, ele domina exatamente sobre todos os seres humanos. Toda a autoridade, seja um prefeito, um governador ou um presidente, foram exatamente constituídas por Deus. Quer você compreenda ou não, é exatamente assim que o Senhor manifesta a sua autoridade, através do corpo. Pois o corpo pertence a Deus, assim como o espírito. Então, veja por você mesmo. Livro de Daniel, capítulo 2, versículos 21, diz, ele muda as épocas e as estações. Ele destrona os reis e os estabelece. Toda a autoridade é estabelecida por Deus, simplesmente porque é Deus quem está reinando através do corpo, pois o corpo pertence ao Criador.